Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem manter a mente clara, mesmo em meio ao caos? Enquanto o mundo ao redor delas desaba, essas pessoas permanecem firmes, como se fossem feitas de pedra. Existe uma chave silenciosa que pode abrir as portas do sucesso duradouro. E essa chave se chama calma. Em um mundo acelerado, onde a impulsividade é glorificada e as reações rápidas são vistas como sinônimo de força, cultivar a tranquilidade pode parecer um caminho estranho, até você descobrir que é justamente o oposto. A calma é o poder disfarçado. Ela é a arma invisível dos grandes líderes, dos investidores mais bem-sucedidos, dos guerreiros mais temidos e dos filósofos mais sábios. A maioria das pessoas acredita que o sucesso exige pressa. Corra, responda rápido, reaja, decida agora. Mas o estoico não se move por impulso. Ele observa, respira, analisa e só então age. Porque ele entende algo que poucos sabem. As melhores decisões vêm de uma mente em paz, não de um coração em chamas. E essa habilidade, a de manter-se calmo diante das dificuldades, pode ser treinada, pode ser desenvolvida. E mais do que isso, ela pode transformar completamente o rumo da sua vida. Imagine conseguir manter a calma em uma discussão no trabalho. Em vez de explodir e arruinar relações profissionais, você responde com serenidade. Imagine enfrentar um desafio financeiro ou uma perda, e ainda assim conservar a clareza suficiente para tomar decisões inteligentes. Agora imagine viver todos os dias com essa força dentro de você. Calmo, mas não passivo. Tranquilo, mas não omisso. Imparável, porque nada te tira do eixo. Esse é o verdadeiro poder que a filosofia estoica oferece, um domínio absoluto sobre suas reações, emoções e impulsos. E quando você domina a si mesmo, o mundo se curva diante de você. Hoje, vamos explorar profundamente. Porque a calma não é apenas uma virtude bonita, ela é uma estratégia de sucesso. Vamos entender o que os estoicos pensavam sobre o autocontrole, como aplicar isso na prática, e por que dominar suas emoções pode ser a diferença entre o fracasso e a vitória. Prepare-se para enxergar a calma com outros olhos. Ela não é fraqueza, não é lentidão, não é passividade. Ela é a base de todo poder verdadeiro. Ao final do vídeo, vou te revelar uma das passagens estoicas mais impactantes sobre serenidade. Uma reflexão que pode mudar sua forma de viver a partir de hoje. Agora se concentre, respire fundo. E venha comigo descobrir como a calma pode te conduzir diretamente ao sucesso. A calma como domínio interno. A chave silenciosa dos sábios. Para os estoicos, a calma não era um adorno filosófico ou uma virtude romântica. Era uma ferramenta de sobrevivência. Uma mente calma é uma mente livre, e uma mente livre é uma mente poderosa. Sêneca, por exemplo, dizia que nada é tão miserável quanto um homem que está sempre em movimento, que não pode descansar consigo mesmo. Isso porque a agitação interna nos torna reféns de tudo o que acontece fora de nós. O estoico, por outro lado, busca um estado de tranquilidade chamado de ataraxia, que é a serenidade diante do inevitável. Um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas, mas do absoluto domínio sobre as próprias emoções. No mundo moderno, essa virtude se tornou escassa. Somos constantemente estimulados a responder rápido, a gritar mais alto, a reagir primeiro. Mas nesse ruído todo, a voz que mais importa é a do silêncio interno. E a única forma de acessá-la é treinando a calma como quem treina um músculo. A cada provocação ignorada, a cada emoção contida, a cada impulso evitado, você fortalece essa habilidade invisível que te diferencia da maioria. A calma passa a ser então um estado de prontidão serena. Um tipo de vigilância que observa, calcula e só depois age. E age com precisão. Epiteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase, embora simples, revela um mecanismo profundo. A realidade em si não é causa do nosso sofrimento. O que nos destrói por dentro são os julgamentos impulsivos que fazemos sobre a realidade. Perder o emprego não é o fim do mundo, mas achar que é sim. Ser traído não mata, mas alimentar o ódio sim. Ser criticado não nos rebaixa, mas nos achar pequenos diante da crítica, isso sim. E quando entendemos isso, nasce em nós uma responsabilidade, a de manter nossa mente limpa, clara, calma, porque só ela pode nos mostrar o que é real e o que é apenas uma reação emocional desnecessária. A calma, portanto, é um filtro. Ela separa o que importa daquilo que só parece importante. Em momentos de crise, os estoicos treinavam a imaginação reversa, se preparavam antecipadamente para o pior cenário. Isso não os tornava pessimistas, mas lúcidos, e essa lucidez eliminava o pânico.
Imagine-se diante de uma falência. Você já tivesse contemplado essa possibilidade com antecedência? A perda ainda seria dura, mas você teria recursos emocionais para atravessá-la. Não seria tragado pelo desespero. Essa é a função da calma estoica. Blindar o espírito contra a loucura da pressa e da emoção crua. E mais, uma mente calma consegue acessar algo raro, a sabedoria. Porque é impossível pensar com clareza enquanto se está sendo invadido por raiva, medo ou ansiedade. Por isso, para os estoicos, o autocontrole era mais do que uma virtude, era uma estratégia de decisão. Imagine um general em guerra. Se ele se desespera diante do avanço do inimigo, ele entrega seu exército ao caos. Mas se ele mantém a frieza, mesmo vendo os perigos, pode encontrar uma saída que ninguém mais vê. Na vida, acontece o mesmo. Perder a cabeça é fácil, mas manter a calma exige treino. E esse treino é justamente o que te torna forte. Enquanto todos ao redor caem. Mas como treinar essa calma? Tudo começa com a consciência de que você não é obrigado a reagir imediatamente a nada. Quando algo te irrita, você não precisa responder. Quando alguém te ofende, você não precisa atacar. Quando uma situação foge do seu controle, você não precisa se desesperar. Tudo isso é escolha. E quanto mais você adia a reação, mais clareza você ganha. A pausa entre o estímulo e a resposta é onde mora o poder do estoico. A maioria das pessoas vive sem essa pausa. Elas são apenas reações ambulantes, como marionetes puxadas pelas emoções. Mas o estoico interrompe esse ciclo. Ele respira, observa e então escolhe. A calma é esse espaço entre o que acontece e o que você decide fazer. Por isso, se você quer começar a desenvolver essa virtude hoje, adote esse exercício simples. Diante de qualquer estímulo negativo, conte mentalmente até 10 antes de responder. Parece bobo, mas esse intervalo muda tudo. Porque nesse tempo você não apenas se afasta da emoção, você se aproxima da razão. E uma vida guiada pela razão é uma vida mais justa, mais equilibrada, mais bem-sucedida. E isso vale para tudo, desde conflitos amorosos até negociações de milhões. A mente calma é a que observa o todo, enquanto os outros estão cegos pelo calor do momento. E aqui está o verdadeiro segredo. Quanto mais calma você cultiva, mais confiança você emana. Porque o mundo sente quando alguém está em paz consigo mesmo. Pessoas calmas não gritam para serem ouvidas. Elas falam pouco. E quando falam, todos escutam. Elas não correm para provar algo. Elas já sabem quem são. E essa presença silenciosa é magnética, é poderosa. E acima de tudo é rara. É por isso que a calma te leva ao sucesso. Porque ela te torna alguém que os outros confiam, respeitam e seguem. E, nesse mundo de barulho, quem sabe se manter sereno sempre terá vantagem. Se você quer mesmo mudar sua vida, precisa compreender uma verdade dura. A agitação te torna manipulável. A ansiedade te cega. E é justamente por isso que a calma te torna invencível. Uma pessoa calma não se desespera diante do caos. Ela olha para o problema com olhos limpos, pensa com clareza e age com precisão. E isso por si só já elimina 90% dos erros que a maioria comete. Pense por um instante. Quantas decisões erradas você já tomou por impulso? Quantas palavras falou no calor da emoção e depois se arrependeu? Quantas oportunidades perdeu por não conseguir esperar mais um pouco? A verdade é que o sucesso exige visão a longo prazo. E só é possível enxergar longe quando a mente está tranquila. O estoico sabe disso. Para ele, a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em não ser escravo das próprias emoções. E a calma é esse espaço interno de liberdade. É o que te permite ouvir antes de responder, avaliar antes de agir, escolher antes de reagir. Epiteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E é justamente nessa frase que mora o poder da calma. Porque quando você aprende a olhar para as situações sem julgamento automático, sem drama, você começa a agir com base na razão, e não na emoção. Você passa a tomar decisões mais conscientes, e, inevitavelmente, colhe resultados melhores. Em contrapartida, a agitação cria uma ilusão de urgência constante. E isso leva à superficialidade. Você começa projetos e não termina. Faz várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma com excelência. Reage por impulso e depois tenta consertar os estragos. Vive apagando incêndios. A calma, por outro lado, te dá o poder de fazer menos, mas com mais impacto. De agir menos, mas com mais direção. E isso é exatamente o que o mundo moderno precisa. No campo dos negócios, os grandes estrategistas são os mais calmos. Eles não se apressam para lançar. Não se desesperam com concorrência, não tomam decisões baseadas em ego. Eles observam, calculam,
e só então executam. Essa mesma lógica se aplica à vida pessoal. Um pai calmo educa melhor. Um parceiro calmo constrói relações mais saudáveis. Um líder calmo inspira mais respeito do que medo. E o mais interessante é que a calma é contagiosa. Já percebeu isso? Quando alguém entra num ambiente tenso e mantém a serenidade, todo o resto tende a se ajustar. É como se a energia da tranquilidade fosse capaz de reorganizar o caos. A mente calma se torna um ponto de estabilidade, um porto seguro. E isso por si só já é uma enorme vantagem competitiva. Mas calma não é algo que se nasce com, é algo que se treina. Porque o treino da calma exige consistência, autoconhecimento e presença. Significa encarar suas próprias emoções, encarar seu medo de parar, seu vício em agitação, sua dificuldade em estar só consigo mesmo. No estoicismo, existe um exercício chamado premeditatio malorum, que consiste em imaginar com realismo o pior que pode acontecer, para que quando vier a adversidade, você não reaja com pânico, mas com preparo. Esse exercício treina a mente para manter a calma mesmo diante das perdas mais duras, porque o estoico entende que o mundo externo está fora do seu controle, mas sua resposta interior está sempre em suas mãos. Você não pode controlar a crise, mas pode controlar como vai atravessá-la. Você não pode controlar as pessoas, mas pode decidir não se rebaixar ao nível delas. Você não pode controlar os resultados, mas pode manter a sua excelência em cada passo. E tudo isso só é possível através da calma. A boa notícia é que você pode começar agora. Não precisa esperar um momento ideal. Basta começar a observar seus impulsos. Respirar antes de responder. Reduzir o ritmo quando todos estiverem acelerando. E aos poucos, você vai perceber que a calma te coloca sempre um passo à frente. Porque enquanto os outros se perdem em reações automáticas, você estará construindo o seu caminho com consciência e firmeza. Ao final das contas, o sucesso não será de quem mais correu, mas de quem soube andar com sabedoria. E, principalmente, de quem soube manter a mente tranquila mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Agora que chegamos ao fim dessa jornada, é hora de recapitular os pontos mais importantes e deixar com você uma semente que poderá transformar completamente a forma como você encara a vida e o sucesso. Falamos sobre como a calma não é uma fraqueza, mas uma arma poderosa e silenciosa que poucos dominam. Em um mundo que exalta o barulho, a pressa e a reatividade, ser calmo é um ato de rebeldia consciente. É como manter o controle do leme durante uma tempestade, enquanto todos ao redor perdem a direção. A pessoa calma se torna um pilar em meio ao caos, e por isso ela cresce, lidera e conquista, mesmo quando ninguém acredita. No primeiro conteúdo, mostramos como a calma te protege de decisões impulsivas, te ajuda a enxergar o que os outros não percebem e permite que você se mova estrategicamente em direção ao que realmente importa. Um guerreiro sereno observa mais, julga menos e age com precisão. No segundo conteúdo, exploramos como cultivar a calma é uma escolha prática e possível. Respirar fundo, desacelerar, observar sem reagir e praticar o domínio sobre seus impulsos. Falamos da importância de escolher quais batalhas merecem sua energia e quais devem ser deixadas de lado. A calma é inteligência emocional em ação, e ela vai te levar onde o desespero jamais conseguirá te colocar. Você pode estar enfrentando dificuldades agora. Pode sentir que está ficando para trás, que o mundo está indo rápido demais. Mas lembre-se disso. É melhor caminhar com calma na direção certa do que correr loucamente em círculos. O sucesso verdadeiro não exige pressa. Ele exige direção, estratégia, constância e, acima de tudo, controle interno. A partir de hoje, toda vez que for tentado a reagir com raiva, impaciência ou ansiedade, respire e lembre-se disso. Sua calma é seu escudo, seu poder oculto, sua vantagem secreta. Ela te dá o que os outros perdem por agir no impulso. E pouco a pouco, passo a passo, ela te leva ao topo com dignidade, sabedoria e paz. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, te peço agora, curta o vídeo. Isso nos ajuda a continuar espalhando essa filosofia para mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar aprendendo a dominar a si mesmo e construir uma vida forte, equilibrada e verdadeiramente bem-sucedida. E mais importante, compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser a ponte para a mudança de alguém. Nos encontramos no próximo vídeo com mais reflexões profundas que transformam, que elevam e que te lembram do que realmente importa.
Até lá, leve com você essa verdade. A calma não é a ausência de movimento, é o movimento consciente rumo à vitória.